Mais uma vez nos encontramos logo cedo, sendo aproximadamente 5h30 da manhã, nessa semana, a semana do dia D da Fazenda Carnaúba, em Taperoá, no estado da Paraíba, no país do Brasil. E nós estamos transmitindo este bate-papo informal das dependências da universidade conhecida como a Massachusetts Institute of Technology. Portanto, os senhores estão vendo talvez o marco mais conhecido desta universidade, e estamos justamente no momento crítico desse desafio, vamos colocar, diante de uma pandemia, diante de uma crise global de economia. E, na verdade, como estamos dizendo nessa série de oportunidades para conversar sobre como é que Boston, aqui no Nordeste dos Estados Unidos, numa região conhecida como a Nova Inglaterra, dentro do estado de Massachusetts. Aqui está a capital, Boston. A cidade propriamente dita está ali. Este é o rio Charles. Na verdade, a Harvard, que está aqui do lado, anexa a MIT, o campus onde estamos agora, na verdade pertence ao município de Cambridge. Oficialmente, Boston está do lado de lá do rio, e nós, no momento, estamos do lado de cá. E gostaríamos de salientar que esta oportunidade de haver uma palestra mais formal seria do nosso interesse proferir essa palestra presencialmente falando daqui a um ano, aí na Fazenda Carnaúba. Mas gostaríamos de tecer alguns rápidos comentários com relação à questão da comercialização de produtos de origem animal, que são ou poderiam ser facilmente produzidos aí, não só em Taperoá, como na Paraíba, como em todo o Nordeste brasileiro, como, é claro, a nível de Brasil como país. E por isso, então, resolvemos colocar algumas considerações, meio de uma forma didática. Devido ao calor intenso que está fazendo aqui hoje, resolvemos fazer uma coisa um pouquinho mais externa. Vamos colocar assim na rua, vamos admitir. Portanto, estamos aqui diante desse cenário. Mais uma vez, são aproximadamente 5h30, 6 horas da manhã, na semana do dia D da Fazenda Carnaúba. E gostaríamos então de iniciar uma conversa que poderia, ou não, ser do interesse dos senhores. Seria uma grande oportunidade, sem dúvida, para ambos os países, para pessoas daí e para pessoas daqui, de colocar produtos nas mãos do povo que gostaria de possivelmente entender melhor a cultura brasileira, entender melhor a cultura do semiárido, do Cariri paraibano. Ouvimos a palestra do Joaquim Dantas Vilar, proferida não muito recentemente, mas foi no ano passado, onde ele discursou sobre assuntos de suma importância, mas especialmente da experiência que a Carnaúba traz de uma forma bastante didática para a questão de produção e comercialização de produtos
de origem animal, principalmente da raça Sindhi, da raça Guzerá, da raça Curraleiro, Pé Duro, do Piauí, das 15 ou 18 raças nativas desenvolvidas e criadas e comercializadas pela Carnaúba, nesta ocasião do 8º dia D. E gostaríamos de colocar então algumas palavras para a gente considerar de como é que poderíamos estreitar a comunicação entre ambos Boston e Taperoá, entre Massachusetts e a Paraíba, entre o Brasil e os Estados Unidos. Portanto, vamos falar um pouquinho sobre percepção, sobre comunicação e sobre oportunidade a nível de um mero exemplo. Se colocássemos aqui neste gráfico um eixo X e um eixo Y e denominasse que quiséssemos considerar talvez aí o número 5, vamos admitir, no eixo X, sendo que o mesmo número poderia ser encontrado aqui no eixo Y. Na verdade, isto formaria então, para um mero exemplo, uma linha reta. E esta linha reta essencialmente simboliza de uma forma bem sintética, resumindo a questão de tributação, do crédito rural, dos subsídios, do financiamento. O que nós gostaríamos de comentar é como é que tudo isso pode ser visto de uma forma bastante simplificada, de uma forma bastante facilitada, e percebemos que essa questão do financiamento, com taxas de juros baixíssimas nesse país, este financiamento de produtos que poderiam ser usados no meio rural, oferecem pagamentos facilitados, divididos em inúmeros pagamentos, onde você de fato encontraria a questão da facilidade de poder adquirir equipamento, maquinário neste país. E gostaríamos de dar um exemplo, na verdade 2 exemplos, de um produto que nos foi concedido pela professora Judy Lombard, da Universidade da Cornell, colega nossa, inclusive fazendo parte desta série de comentários e sugestões e opiniões e bate-papos. Estamos vendo que o Brasil e os Estados Unidos poderiam facilmente encontrar um ponto onde um produto como, por exemplo, o leite de cabra é trabalhado de tal forma, um sabonete, por exemplo, poderia facilmente ser produzido a partir do leite de cabra. Uma loção para a pele, com uma fragrância bastante atraente, também feita à base do leite de cabra. Aqui estão esses exemplos. São meros exemplos de produtos que poderiam facilmente, muito facilmente, serem produzidos aí e exportados. Os governos têm as suas diferenças com relação à questão do subsídio. Portanto, a questão do subsídio, seja ele governamental ou não, a questão do crédito rural, sendo ele facilitado, pelo menos neste país, ao máximo, ao extremo, até de uma forma muito tentadora, porque o crédito rural é de fato algo que encontramos com uma questão até fácil demais. E a questão da tributação. Portanto, poderíamos obviamente conversar sobre a questão de tributação a nível internacional, a nível federal, seja neste país, nos Estados Unidos ou no Brasil, seja a nível do estado da Paraíba ou do estado de Massachusetts. Um exemplo onde os produtos
são, nesse estado de Massachusetts, 6,25% é o percentual cobrado em cima de cada produto, semelhante ao ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Portanto, cada estado é diferente e semelhante ao Brasil, onde Massachusetts fixou em 6,25% este percentual. Podemos também discutir questão de tributação a nível municipal. Alguns termos difíceis às vezes de traduzir, mas eu coloquei aqui em parênteses o excise tax, surcharges e outras questões que poderíamos abordar com bastante detalhes, mas neste momento onde os minutos e por que não dizer os segundos são preciosos, o tempo é curto, as oportunidades são imensas. Portanto, vamos aproveitar o ensejo e formalizar de uma vez por todas esta questão da oportunidade para abrirmos o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, entre a Paraíba, entre o Nordeste brasileiro e este estado, essa cidade, este país. Estados Unidos, inclusive as pessoas neste campus, aqui na Harvard, aqui na Massachusetts Institute of Technology, conhecida como MIT. Aí está o prédio mais famoso do campus. E simbolicamente ali está então uma cena de Boston propriamente dito, o centro de Boston, vamos admitir. O Oceano Atlântico está logo ali, semelhante à nossa experiência de passarmos algumas horas agradáveis no estado da Paraíba, seja em Itaperuá, seja em Campina Grande, seja em João Pessoa. É uma sensação muito interessante poder estar em João Pessoa, como admitir na praia do Cabo Branco, bem lá próximo àquela região que, se não me engano, se chama Praia dos Seixas, ou seja, é o ponto mais oriental do continente das Américas, seja América do Norte, América Central, América do Sul. Este ponto continental, é claro, sem considerar as ilhas que estão no Atlântico, simbolicamente representam algo de interesse para o setor acadêmico que representamos aqui, estando nestas instituições, a Harvard sendo a universidade mais antiga dos Estados Unidos, a MIT sendo a faculdade, instituição de ensino superior e de pesquisa mais famosa do mundo na área de engenharia e de uma série de questões, inclusive do setor agro. Portanto, o nosso vínculo com amigos, colegas, pesquisadores, técnicos, pessoas de influência, pessoas do mais alto nível do escalão do governo, seja ele municipal, estadual, federal. Portanto, vamos aproveitar este momento, esses poucos segundos que nos restam, parece bate-papo informal, e formalizar um convite para todos que estão assistindo esses poucos minutos de conversa sobre a questão comercialização Brasil e Estados Unidos, tributação, crédito rural, subsídios, financiamento, e convidá-los a virem passar, que seja algumas poucas horas com a gente aqui neste campus da Harvard, aqui do lado, anexo, aqui nessa cidade de Boston. Seria um enorme prazer receber os senhores e as senhoras com as suas famílias. Portanto, comecem a se programar para tanto e mantenham contato conosco a partir do WhatsApp 1-508-736-4920. Um abraço para todos e um ótimo dia D.